Olá, querido irmão, querida irmã da Pivot. Gostaria de levar vocês à reflexão hoje num texto lá em 1 Coríntios, começando no capítulo 3, versículo 21, que vai até o 4:7. Vai dizer assim: Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo isso é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se quer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se glorie a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A igreja de Corinto aqui estava dividida. E ela estava dividida porque alguns achavam que o seu relacionamento com Paulo, o seu relacionamento com Pedro, o seu relacionamento com Apolo, tornavam elas pessoas mais importantes do que as outras. E eles usavam esse relacionamento não por afeto àquelas pessoas, por Pedro, Paulo, Apolo, não, mas como trampolim num jogo de poder. O que a gente está vendo aqui nesse texto é que essa igreja estava sofrendo com o orgulho. Isso nos leva diretamente ao assunto sobre autoestima. Bem, Timothy Keller, no seu livro Ego Transformado, vai dizer que antigamente o ego era visto como algo ruim. No século XX, as pessoas faziam coisas ruins, por exemplo, porque elas tinham a autoestima muito elevada, muito acima da média, então elas se consideravam melhor do que as outras pessoas. E parece que no mundo moderno a coisa mudou de jogo. Parece que as pessoas fazem coisas ruins por elas terem baixa autoestima. Quantas vezes a gente já não ouviu falar, essa pessoa cometeu um crime assim porque ela tem uma baixa estima de si mesmo, uma baixa expectativa de futuro e tudo mais, e essas coisas. Então, numa visão de mundo, a baixa autoestima seria algo bom, e na outra, a autoestima elevada é que seria muito bom. Bem, a visão que Paulo nos mostra aqui é bem diferente de uma como da outra. Paulo, quando vai falar do orgulho aqui, ele usa uma palavra em grego que não é muito usual. Geralmente se usa orbis para falar sobre o orgulho. Aqui ele usa físio, e somente ele usa isso aqui, em todo o Novo Testamento. E Paulo usa físio como aquela imagem de um músculo distendido, de tanto ter recebido ar, ele inflou tanto que ele está dolorido, está inchado. Isso nos mostra um pouquinho do que é o ego humano. Primeira coisa é que o ego humano ele é vazio. Tem uma frase que vai dizer que o vazio do coração do homem só Deus pode preencher. Então tudo que a gente colocar ali vai ser menor do que Deus, vai ficar chacoalhando lá dentro, vai dar problema. Também o ego humano ele é dolorido. Você já viu que numa caminhada você nunca para prestar atenção no seu dedinho do pé, mas quando ele dói você presta atenção nele. Então o ego está sempre chamando a atenção para si. Também o ego ele é frágil. Ele é frágil. Qualquer coisa ele pode, como uma bexiga, ele pode, no simples toque, pode estourar. Então uma pessoa com ego inflado, ela pode estar prestes a estourar. E uma pessoa que está com baixa autoestima é porque aquele ego já foi estourado de alguma maneira. E a quarta coisa que o Timothy Keller coloca no seu livro que o ego humano ele é atarefado. Aqui o apóstolo Paulo fala da comparação que uns faziam com os outros. E o orgulho é isso. A gente não quer ser só bonito, a gente não quer ser só rico, a gente não quer ser só inteligente. A gente quer ser mais inteligente que o outro, mais bonito que o outro. A gente quer ser mais rico que o outro. Esse é o orgulho. E o único caminho para fora do orgulho é a humildade. Mas Paulo ele vai dar aqui uma nova via. Não é nem a via da baixa autoestima, nem a via da elevada autoestima. Porque o mundo ele só sabe lidar com a baixa autoestima com o remédio dele, que é
a elevada autoestima. Mas nós vimos que os dois têm problemas em si. E aí a gente vai ver que Paulo, no versículo 3, vai falar assim: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Mas espera aí, os coríntios eles não eram um tribunal, eles eram uma congregação. E aqui, Paulo nos mostra mais uma coisa sobre o orgulho, sobre o nosso ego. É que todo dia nós vamos para o tribunal para sermos julgados pelas nossas condutas. A gente tenta se comparar com os padrões da sociedade, a gente tenta se comparar com os padrões que nossos filhos colocam em cima da gente, que nossos pais colocam em cima da gente, que nossos parentes colocam em cima da gente. E todo dia nós temos que voltar a esse tribunal para reafirmarmos que somos pessoas boas, que somos pessoas corretas. Aí, algumas pessoas vão falar assim: olha, você não deve se guiar pelos padrões das pessoas, você deve se guiar pelos seus próprios padrões. Mas a gente sabe que ou nossos padrões são muito frouxos, porque se forem elevados também, nós não conseguiremos nos adequar a eles. Mas Paulo, ele não quer entrar nesse jogo. Ele fala: olha, pouco me importa ser julgado por vocês, coríntios, como também pouco me importa ser julgado por mim mesmo. Eu não julgo a mim mesmo. Quem me julga é o Senhor. E aí Paulo atinge esse veredicto máximo, esse veredicto definitivo que todos devemos alcançar se quisermos realmente ser humildes. C.S. Lewis vai dizer que uma pessoa humilde não é aquela pessoa que se rebaixa, mas é aquela pessoa, quando a gente está conversando com ela, depois do final da conversa, a gente percebe que na conversa a gente só falou da gente, porque aquela pessoa estava muito mais interessada na gente do que se falar nela mesma. Então, a resposta do mundo para baixa autoestima é a elevada autoestima. E nos séculos passados, a resposta para um mau comportamento era, ao invés de ter uma alta autoestima, era ter uma baixa autoestima. Paulo vai nos apresentar uma terceira via. Não é pensar mais sobre mim ou pensar menos sobre mim, mas é pensar menos em mim. É o autoesquecimento. Só o autoesquecimento nos leva a essa atitude de humildade, de não querermos julgarmos a nós mesmos, nem queremos ser julgados pelos padrões dos outros, porque o veredito já foi dado em Cristo Jesus. Como diz lá em Romanos 8:1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em todos os lugares, na nossa vida, na sociedade, ou nas crenças, no ateísmo, no islamismo ou no budismo, o desempenho leva ao veredicto. Você faz coisas boas e você recebe veredicto. Olha, você é uma pessoa boa. No Evangelho não é assim. No Evangelho, Cristo nos salva. E aí, quando Deus nos olha, Ele não nos olha mais diretamente. Ele vê Cristo refletido em nós e fala pra gente como fala para Cristo, dizendo: esse é meu filho amado, porque muito me compraz. No Evangelho, primeiro vem o veredito e depois vem o desempenho. É o veredito de Cristo que nos leva a termos o desempenho. O julgamento já foi feito, Cristo já foi julgado e foi achado perfeito, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com o Pai. Por isso, não volte todo dia ao tribunal, não seja julgado pelos outros, muito menos seja julgado por você. Se liberte, tenha esse autoesquecimento. Não pense mais sobre você ou menos sobre você, pense menos em você. E aí você vai ter essa humildade, essa liberdade que se vem do autoesquecimento. E é por isso que a gente quer orar agora. Pai eterno, Pai de amor, em Teu nome nós oramos, Senhor. Te pedindo, Senhor, para que a gente consiga aquilo que Paulo conseguiu aqui. Ser humilde, Senhor. Pensar menos na gente. Nos ajude nessa tarefa muito difícil, de que é não procurar ter uma autoestima elevada ou ter uma baixa autoestima, mas termos o ego satisfeitos pela obra que Cristo proporcionou na cruz, proporcionou através da sua vida e ressurreição. Ó Deus, faça isso no nosso coração. Esse é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado aí
essa devocional. Não se esqueça de inscrever aqui no canal da Pivot, não se esqueça de curtir, de compartilhar os outros vídeos também que você gostou aí das nossas devocionais. Tudo bem? Tenha um excelente dia.